Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos da América. Nós vamos falar um pouco sobre quais foram as influências que levaram os Estados Unidos a se tornarem um país independente. Vamos tentar entender o que tem a ver a independência dos Estados Unidos com tudo que a gente está estudando já desde o início do ano. Então a gente tem estudado nesse período aí, tanto lá quando a gente estava no presencial como no remoto, a gente tem estudado um pouco sobre a questão da Idade Moderna, né? E o início da Idade Contemporânea que se deu a partir da Revolução Francesa. Mas o que é importante para a gente? As novas ideias que começaram a surgir. A gente estudou lá atrás que a partir do momento em que começaram as ideias iluministas a tomar mais forma e tomar mais importância, muita coisa vai começar a mudar. A burguesia que vai levar essas ideias adiante, a burguesia que vai ser a grande herdeira e a grande impulsionadora dessas ideias iluministas que se baseavam na razão e não mais na religiosidade, para tentar então reorganizar o mundo da forma como essa burguesia achava por melhor. Então nós vimos que essas ideias iluministas elas vão ter uma influência muito grande em todos os acontecimentos que a gente estudou até aqui. Então nós vimos que as ideias iluministas elas influenciaram a Revolução Francesa com aqueles ideais de liberdade, de igualdade. A gente falou um pouco também sobre a Revolução Industrial, que vai ter tudo a ver com isso, porque essa burguesia que estava crescendo através da indústria vai impor a sua forma de pensar a partir daí. Então nós vamos ter aí grandes transformações com essas ideias iluministas dentro da Europa, que foram as transformações que a gente estudou. A gente falou um pouco sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, falamos sobre o período napoleônico, os conflitos que aconteceram no século XIX, todos influenciados por essas mesmas ideias. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, que também tem tudo a ver com essas ideias iluministas. Então, os norte-americanos, que eram colonos até então, os Estados Unidos era uma colônia, a gente já vai entender um pouquinho sobre isso melhor. Uma colônia não, 13 colônias. Eles vão se basear nessas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, para buscar a sua independência. Então, o que esses colonos começaram a pensar quando essas ideias começaram a se tornar mais frequentes e mais importantes ali dentro do imaginário das pessoas? Eles começaram a pensar que se todo mundo era livre e todo mundo era igual, por que as colônias não podiam também ser livres, não depender mais da metrópole? Por que os colonos não podiam ser considerados cidadãos igual às pessoas que viviam lá na metrópole? Então, baseados nessas ideias iluministas de liberdade e de igualdade, os colonos que viviam onde hoje é os Estados Unidos da América vão começar a questionar o sistema em que eles viviam, vão começar a questionar por que eles tinham que ser governados por um rei absolutista, por que eles não podiam, então, se governar da forma que eles quisessem e ter um governo democrático. Então, eles vão começar a buscar aí maneiras de se libertar e de tentar encontrar uma forma de ter uma organização diferente. Se vocês olharem aí a bandeira dos Estados Unidos, essa bandeira não é a mesma que é hoje, né? Vocês podem ver que ela tem algumas diferenças com a bandeira dos dias de hoje. Qual que é a principal diferença que vocês notam dessa bandeira e da bandeira atual dos Estados Unidos? As estrelas, né, Leonardo? As estrelas ali, nós temos 13 estrelas. Hoje nós temos 50 estrelas. As listras, vocês podem contar também, são 13 listras que tem aí. Mas por que disso? Por que dessas 13 estrelas? Por que dessas 13 listras? Vamos tentar entender um pouquinho, então, a partir da bandeira. O Leonardo disse que elas representam os estados, e exatamente. Lá, quando os Estados Unidos se tornaram um país independente, existiam apenas 13 estados. 13 estados esses que a gente dizia que eram as 13 colônias norte-americanas. Então, se vocês observarem o mapinha que eu coloquei aí para vocês, aí é o mapa do que eram os Estados Unidos até o final do século XVIII, 1750, ali fronteiras em 1776, que foi quando houve a independência dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode observar ali? Existiam 13 colônias que formavam as 13 colônias norte-americanas. Eles eram colônias da Inglaterra. Então, os Estados Unidos, eles eram
colônias inglesas, organizadas pela Inglaterra, e elas eram divididas em 13. Como que era a organização dessas colônias? Nós temos aí basicamente dois tipos diferentes de colônias aí, onde hoje é os Estados Unidos. A gente vai ter as colônias que a gente chama de colônias de povoamento e nós vamos ter as colônias de exploração. Para que vocês consigam entender a história dos Estados Unidos, é importantíssimo vocês conseguirem diferenciar esses dois tipos de colonização, a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Vamos tentar entender um pouquinho, então, sobre como que era isso. Nós vamos dividir essas colônias basicamente em 3 tipos, mas vamos colocar 2 aí, tá? As colônias do norte e as colônias do sul. No mapa vocês estão vendo as colônias de centro, mas o tipo de colonização delas aí é misto entre povoamento e colonização. Então é importante a gente entender que existiam as colônias do norte, do sul aí, de povoamento e de exploração, e essas colônias, então, elas vão ser organizadas de forma diferente entre si. Então, as colônias do norte, a gente tem que pensar no clima. Lá na região norte dos Estados Unidos, o clima é mais frio, está mais próximo lá, está mais distante do trópico, da linha do Equador, né? Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Então, lá no norte, a região era fria, com um clima muito parecido com o clima da Inglaterra. Então, nessa região norte, não havia grandes possibilidades de se produzir nenhum tipo de alimento diferente ou de ter um produto que pudesse ser produzido ali e levado para ser vendido na Inglaterra e no resto da Europa. Também não tinha ouro, não tinha metais preciosos que eram que os países procuravam. Então, a região norte, ela não tinha lá os ingleses não tinham um interesse muito grande por essa região norte. Já na região sul, que a gente vai dizer que são as colônias de exploração, a gente já vai entender por que disso já, o clima era mais quente. Então, se vocês pensarem na região sul dos Estados Unidos, é onde, por exemplo, é a Flórida, lá onde é a Disney e tal. Então, essa região sul tem um clima mais quente, parecido com o clima daqui da região sudeste e sul do Brasil. Então, tem um clima mais quente, ali podem ser produzidos produtos tropicais que interessavam muito para os ingleses. Então, nessa região sul, os ingleses vão ter um interesse maior, porque ali dava para se produzir coisas que não tinha como produzir na Inglaterra, produtos que dava para ser levados para lá para serem vendidos. E a gente já vai ver quais vão ser esses produtos. Então, basicamente, as colônias do sul eram colônias de exploração e as do norte, colônias de povoamento. O que é isso? Como que a gente pode entender esse tipo de colonização? Nas colônias do sul, se vocês olharem para a tabela aí, nas colônias do sul, que eram colônias de exploração, nós tínhamos um tipo de organização muito parecido com o que era aqui no Brasil, quando o Brasil era uma colônia. Então, nós vamos ter a terra dividida em grandes propriedades, a gente chama de latifúndio, a gente viu isso lá no presencial ainda. E o sistema de produção era o sistema de plantation. Bruno Souza Mendes. Bruno, você... Oxe, saiu. Então tá, né? Bom, então, o sistema de produção lá era um sistema parecido com o do Brasil. E esse sistema de produção era baseado na mão de obra escrava, produzia-se um tipo de produto só, basicamente lá se plantava algodão, para mandar para a Inglaterra, para que a Inglaterra pudesse transformar esse algodão em tecido para vender para o mundo inteiro. Lembra da Revolução Industrial? Os ingleses produziam tecidos, então plantava-se algodão para que esse algodão pudesse ser transformado em tecido nas fábricas inglesas. Então essas eram as colônias do sul, onde havia um controle um pouco maior da Inglaterra, porque eles queriam lucrar sobre essas colônias e onde o trabalho escravo era muito forte. Já no norte, o tipo de organização era totalmente diferente, é o que a gente fala de colônias de povoamento. Nessa região norte, por conta daquele clima frio que eu falei para vocês, não tinha muito interesse dos ingleses nessa região. Então ali foi um tipo de colonização diferente. As pessoas saíam da Inglaterra perseguidas por conta de questões religiosas, por conta da pobreza mesmo. Vocês lembram que durante a Revolução Industrial as pessoas eram muito pobres, não tinha emprego para todo mundo. Então o que eles faziam? Eles saíam da Inglaterra buscando uma vida melhor na América. Então a América era descrita como uma terra de oportunidades, uma terra maravilhosa, como a gente ainda vê hoje. Então as pessoas saíam da Inglaterra e iam para essas colônias do norte.
tanto perseguidos por conta de religião, como buscando melhores condições de vida. E aí, então, essas pessoas que vão viver nessas colônias de povoamento, elas tinham qual ideia? Não era de explorar, não era de necessariamente enriquecer a sua metrópole, enriquecer a Inglaterra. A ideia das colônias de povoamento era formar um novo país. Então, nessas colônias do norte, essas pessoas que iam para viver ali tinham a intenção de morar, de viver, de se reorganizar ali. Então, tudo lá era de uma forma de organização diferente. Não existia aquele sistema de plantation que a gente falou. A mão de obra escrava não era utilizada, o comércio era muito maior, pequenas indústrias vão começar a surgir ali. Então, no norte, nós vamos ter uma forma de organização totalmente diferente do sul. E até hoje, essa forma de organização é refletida na forma que as pessoas vivem, no tipo de organização que se tem ainda hoje nessas regiões dos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, essas colônias do norte, elas tinham uma certa liberdade, porque a Inglaterra não tinha um interesse muito forte ali, né? Então eles não se preocupavam muito em fiscalizar o que estava acontecendo ali. Isso vai ter um nome que chama negligência salutar. Eu já vou falar isso com vocês já, com mais detalhes. Então, o que acontecia? Como a Inglaterra não se importava com o que estava acontecendo lá, os colonos começaram a desenvolver um comércio muito forte, tanto entre as colônias. Então, por exemplo, o norte produzia produtos industrializados e vendia para o pessoal do sul, tipo roupas, tecidos, uma série de coisas, enquanto que a região sul produzia alimentos e vendia para a região norte. Então, existia um comércio interno entre as colônias muito grande. Fora esse comércio interno, também tinha um tipo de comércio que a gente chama de comércio triangular, que é o que está mostrando nesse desenho aí. Vocês já ouviram falar de uma bebida que chama rum? Eu quero que vocês me digam aí, onde vocês já ouviram falar sobre essa bebida? Em qual situação vocês viram essa bebida? Todo mundo respondendo que sim lá. Em filmes. Agora, Eduarda, qual filme você viu que tem essa bebida? Você lembra? Tá chegando perto, Luiz Miguel, no Caribe. Em filmes de piratas, isso aí, no Piratas do Caribe, se vocês prestarem atenção no Jack Sparrow, tinha um, não sei, acho que é o filme 2, que ele fica preso numa ilha e ele fica preso lá com um monte de rum naquela ilha. O rum era a bebida dos piratas, né? Os piratas, eles lembram que eles faziam contrabando de produtos que tinha entre as colônias e as metrópoles. Então, essa bebida, ela era produzida no norte dessas colônias do norte aí dos Estados Unidos. Como que se produz o rum? E quem já viu a embalagem do rum, tem pirata na frente da embalagem, né? Isso, o Leonardo colocou que alguns piratas, inclusive, eram contratados pela Inglaterra. A rainha incentivava a pirataria para gerar mais dinheiro. Então, a pirataria gerava muito lucro. Quando vocês pensam no Triângulo das Bermudas, que é uma região que eles falam que é de difícil navegação, que tem um monte de navio afundado lá, é por conta da ação desses piratas. Então, essa bebida ela era produzida pelos colonos do norte. E essa bebida ela é produzida através da fermentação do melaço de cana. Então, na produção do açúcar, faz um negócio que chama melaço, que é tipo é o início da rapadura. Antes da rapadura secar, vira que nem um mel de cana. Então, eles pegavam esse mel da cana, fermentavam em barris de madeira, e isso se transformava nessa bebida, no rum. Então, esses colonos norte-americanos, eles produziam o rum utilizando o melaço da cana e levavam esse rum para a África. Na África, eles trocavam. É um caldo doce, Leonardo, isso aí. Na África, eles levavam esse rum para as tribos e lá eles trocavam por escravos. Então, eles produziam essa bebida, levavam para a África e trocavam lá por escravos. Eles pegavam esses escravos na África, olhem a seta vermelha escura que está aí no mapa, e levavam para essas ilhas no Caribe, que a gente fala que são as Antilhas. Nas Antilhas, eu não sei se vocês vão se lembrar lá do começo do ano do presencial, quando a gente falou da produção de açúcar no Brasil, lá nas Antilhas produzia-se açúcar. Então, lá nas Antilhas, esses colonos
Pegavam esses escravos, vendiam para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, lucravam com essa venda. Uma parte desse lucro eles pegavam e compravam o melaço da cana para produzir mais rum, para levar para a África, para trocar por escravos, para pegar os escravos, levar para as Antilhas. E assim eles tinham um comércio muito forte, que a gente chama de comércio triangular. E aí esse comércio triangular gerava muita riqueza para esses colonos e estava desenvolvendo muito essa atividade aí entre os colonos. E aí a Inglaterra vai começar a ficar de olho. Como a gente já viu lá atrás, todas as colônias elas vivem de acordo com uma coisa chamada pacto colonial. Lembra que a colônia não pode comercializar com nenhum outro país que não seja a metrópole? Só que como a gente está vendo nessas 13 colônias da Inglaterra, pacto colonial basicamente não existia. É o que a gente chamou de negligência salutar. Negligência é quando a gente não liga muito para uma coisa, não cuida direito dessa coisa. E era isso que acontecia nessas 13 colônias. A Inglaterra não ligava muito para as colônias. Na verdade, a Inglaterra estava passando nesse momento por várias disputas, estava passando por revoluções, estava passando por problemas religiosos, perseguições religiosas, disputas dentro do país, guerras. E por isso a Inglaterra, então, não tinha como cuidar muito das colônias. Então elas deixavam. A Inglaterra deixava as colônias se organizarem, as colônias tinham suas próprias leis, as colônias tinham sua própria forma de governo, as colônias mantinham um comércio entre si também com outros países, as colônias tinham aí não tinham esse pacto colonial, elas não tinham que vender ou comprar só da Inglaterra, eles podiam comercializar com quem eles quisessem. E aí, então, a Inglaterra não tinha um controle muito grande. Até aqui, a gente está tentando entender como é que funcionava a coisa toda. Por enquanto, tá tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deu para compreender a diferença entre as colônias e tudo mais? Ó, o pessoal está colocando que sim lá no chat. Legal. Então, se deu para entender até aqui, a gente já está no passo lá para frente para a gente conseguir compreender todo o resto, que agora o resto vai tranquilo. Se vocês compreenderam essa parte, está tudo certo. Se tem dúvida, me fala, tá? Eu volto, a gente retoma. Até aqui, tudo lindo, os colonos tinham uma certa liberdade, os colonos eles se organizavam da forma como eles achavam mais interessante para eles, estava tudo bem. Porém, as coisas vão começar a mudar a partir de um conflito que vai começar a acontecer lá na Europa, chamado Guerra dos 7 Anos, que acho que dá para entender, durou 7 anos. Esse conflito ele vai começar a acontecer dentro da Europa com as grandes potências europeias, principalmente entre Inglaterra e França, que eram os países mais ricos, mais industrializados. Outros países também participaram desse conflito. Não cabe eu entrar aqui em detalhes sobre isso, mas vale a gente falar que essa Guerra dos 7 Anos é considerada como a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Nessa época, lembra quando a gente estudou neocolonialismo? Inglaterra e França tinham colônias na África, na Ásia, na América. Quando essa guerra começa a acontecer na Europa entre os países europeus, as colônias também vão começar a ter problemas por conta de fazerem parte da Inglaterra, da França, da Prússia, da Rússia, enfim. E aí as colônias também entram nessa guerra. E como a gente sabe, a gente já viu, as 13 colônias norte-americanas eram colônias inglesas. E se a gente olhar um pouquinho o mapa que eu estou mostrando para vocês, o que a gente vai conseguir entender? Eu vou aproximar o mapa para vocês darem uma olhadinha. O que a gente consegue entender quando a gente olha para esse mapa? A gente está vendo em rosa clara as 13 colônias inglesas, certo? Se vocês olharem o rosinha bem clarinho que está do lado das 13 colônias, são territórios franceses até aqui. E se vocês olharem em amarelo, é onde hoje é o Canadá, que também era território francês. Agora, retornando com relação à Guerra dos 7 Anos. Começou a Guerra dos 7 Anos na Europa, Inglaterra e França brigando, e essa guerra, essa disputa entre Inglaterra e França lá na Europa vai se refletir aí nas colônias. Os colonos ingleses e franceses vão começar a disputar territórios entre si. E vai acontecer uma guerra aqui, nas colônias, nas 13 colônias, entre os colonos ingleses, que viviam ali nas 13 colônias,
e os colonos franceses que viviam na região ali também e viviam principalmente onde hoje é o Canadá, lá que vocês estão vendo a cidade de Quebec, que é a capital. Eles vão entrar em disputa. No final desse conflito, dessa Guerra dos 7 Anos, a França perdeu um monte de territórios, tanto nas colônias aí na América, como em colônias na Ásia, como em colônias na África. A França perdeu, saiu derrotada da guerra, a França e a Espanha principalmente. Perderam muitos territórios e a Inglaterra saiu vencedora. Os colonos conseguiram conquistar territórios dos franceses, aquela parte rosa claro ali. Acabou a guerra, os colonos ingleses das 13 colônias, beleza, ótimo. Porém, a gente tem que pensar que uma guerra, ela custa muito dinheiro. E a Inglaterra, então, ficou totalmente quebrada por conta dessa Guerra dos 7 Anos. E os ingleses, então, vão tentar recuperar o que eles perderam. Como que eles vão recuperar o que eles perderam? Como que eles vão recuperar os gastos que eles tiveram para manter, por exemplo, o exército lutando na colônia? Eles vão então agora, lembra aquela história da negligência salutar, que os ingleses não ligavam muito para as colônias? Eles vão mudar isso. Eles vão começar a querer aplicar o pacto colonial para lucrar em cima das colônias. Só que, olha lá, o Leonardo colocou pactos. Os pactos coloniais vão começar a entrar em ação. E aí, então, os colonos vão começar a perceber que eles vão começar a ter um controle maior da Inglaterra sobre tudo aquilo que eles faziam. Como que vai começar essa história, toda o conflito que vai ocorrer aí? A Inglaterra tinha interesse em fazer a sua indústria crescer para gerar mais riqueza. Então, lembra que eu falei para vocês que nas colônias do sul plantava-se algodão? A Inglaterra vai começar a ter uma fiscalização muito maior sobre essas colônias do sul, para impedir que essas colônias do sul comercializassem produtos com outros países. Eles queriam todo o algodão produzido lá e eles queriam também conseguir lucrar com todo o comércio que acontecia dentro das colônias. Então a Inglaterra vai começar a aplicar leis, taxas, impostos para cobrir os gastos que ela teve na guerra e para poder se recuperar economicamente. Então a Inglaterra vai lançar uma série de impostos sobre os colonos. Então um dos impostos, foram vários, a gente vai falar só sobre esses 3 aqui, tá? Um dos impostos foi um imposto sobre o açúcar, chamada Lei do Açúcar. O que a Inglaterra fazia? Ela dizia que todo o açúcar que entrasse dentro da colônia, das colônias norte-americanas, eles precisariam pagar um imposto para os ingleses. Taxando o açúcar, a Inglaterra conseguia ter lucro sobre aquele comércio triangular, vocês lembram? Que produzia o rum, o melaço da cana, pegava os escravos, voltava e tal. Então a Inglaterra, percebendo que esse comércio triangular era lucrativo, vai então taxar o açúcar. Claro que os colonos não gostaram nem um pouco dessa situação. Veio logo depois, no ano seguinte, uma lei chamada Lei do Selo, que dizia que todos os documentos que circulassem dentro da colônia, desde uma certidão de casamento até a impressão de livros, de jornais, tudo que fosse papel, que fosse circular dentro da colônia, que fosse ser vendido ou que fosse servir como uma documentação, até, por exemplo, na venda de uma terra e tal, tinha que ter um selo da colônia, da metrópole, da Inglaterra. E esse selo, claro, custava, como se a gente fosse num cartório fazer, quando a gente vai reconhecer uma firma de alguma coisa. Então, a Inglaterra colocou essa lei do selo para, então, taxar todos os documentos que circulassem dentro da colônia. De novo, houve revolta dos colonos. Os colonos começaram, então, queimar lojas de correio, bater no pessoal que trabalhava lá, para se manifestar contra a situação. E o estopim, o que levou os colonos a ficarem mais bravos de fato, foi um imposto sobre o chá. Os colonos ingleses eles tinham o costume de tomar chá. Quem assistiu Alice no País das Maravilhas vê que eles tomam chá. Na Inglaterra é muito comum o hábito de tomar chá, igual aqui pra gente é o café, para eles é o chá. Os colonos também mantinham esse costume, logo que eles vieram da Inglaterra. E aí a Inglaterra passa a colocar um imposto sobre o chá que vinha para as colônias e dizia que os colonos só podiam comprar chá de uma companhia que era uma companhia inglesa, a Companhia das Índias Ocidentais. Os colonos, obviamente, não gostaram nem um pouco da história da taxação sobre o chá, e aí eles se revoltaram.
eles fizeram uma manifestação contrária a essa situação, chamada Festa do Chá de Boston. Aí tem uma imagem sobre a Festa do Chá de Boston. Os colonos se fantasiaram de índios, se vocês olharem lá na imagem, tem um navio com índios em cima, mas são colonos fantasiados de índio, e eles pegaram um navio que vinha de chá da Inglaterra e jogaram todo o carregamento de chá no mar, para se mostrar que eles estavam extremamente descontentes com essa situação. Lógico que os ingleses vão ficar pé da vida, não vão querer punir os colonos e vão então lançar o que a gente chama de leis intoleráveis, que eram leis que serviam como punição para essa festa do chá. Então eles fizeram o porto de Boston ficar fechado para que não houvesse mais essas situações. Então todos os produtos ficavam mais caros porque eles tinham que vir de outros portos. Todo o lucro do pessoal dali, todo o lucro do pessoal do porto ali acabou. E eles fizeram leis que não agradaram aos colonos, tipo, os colonos não podiam se reunir, fazer reuniões com mais um número X de pessoas, não podiam estar na rua depois de um certo horário. Os ingleses mandaram soldados para as colônias e as pessoas eram obrigadas a dar casa para os soldados, então a abrigar dentro da sua casa um soldado inglês e manter a alimentação desse soldado. Claro que as pessoas não queriam isso, né? Então, essas leis intoleráveis foram uma série de leis que a Inglaterra criou com a intenção de punir por esse acontecimento, pela festa do chá de Boston. O Leonardo colocou que transformaram o mundo em um copo de chá, transformaram o mar num chá salgado aí, por um período aí. Então, essas leis intoleráveis, elas vão ser vistas de forma muito ruim pelos colonos. Os colonos não gostaram nem um pouco dessas leis intoleráveis. Eles se reuniram, então, em 1774, eles fizeram um congresso na cidade da Filadélfia. Quem já assistiu O Maluco no Pedaço, quem já assistiu Chris, quem já assistiu o Pica-Pau, quem já assistiu Os Padrinhos Mágicos, já viu um pouco sobre isso. Tem vários episódios nos Simpsons também. Tem vários episódios em que eles falam sobre esses acontecimentos. Então, eles se encontraram, fizeram um congresso chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E nesse congresso, eles decidiram o seguinte, que eles iriam levar, através de um cara chamado George Washington, que eu acho que vocês já ouviram falar, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Eles resolveram, então, que o George Washington ia até a Inglaterra para falar com o parlamento inglês, para pedir que o parlamento inglês revisse as leis intoleráveis, para dizer que eles não estavam gostando das leis intoleráveis, para dizer que eles não queriam mais tantas taxas, tantos impostos. Os colonos, eles queriam participação política. Eles não tinham o direito de fazer suas próprias leis mais. Depois que a Inglaterra começou a ter um controle, a Inglaterra não queria mais que os colonos participassem das coisas. Então, o que os colonos queriam? Eles queriam participação política. Eles não queriam só pagar imposto, eles queriam também criar leis que fossem boas para eles. Então, o que o George Washington fez? Saiu lá das 13 colônias, foi lá para a Inglaterra, pedir para o parlamento que eles não queriam mais as leis intoleráveis, que eles não aceitavam mais essas leis e que eles queriam poder participar da política. O George Washington, ele tinha um lema que ele levou lá para o parlamento, que era sem representação, sem taxação. O que isso significa? Se eles não fossem representados no parlamento, eles não iam pagar mais essas taxas. Se vocês olharem essa imagem isso aqui é um selo que circulava lá nas colônias, representa uma cobra, vocês estão vendo? Essa cobra está toda divididinha. E aí, o que significa isso? Que dividida essa cobra não tem poder nenhum. Mas se você juntar os pedaços, a cobra é um animal muito poderoso, né? Um animal forte, um animal vigilante, né? Eles usavam a ideia de que a cobra não pisca, né? Então, o que eles queriam dizer? Que as colônias, essa cobra representa as colônias que estavam divididas, mas que se as colônias se juntassem, elas seriam fortes como a cobra, um animal vigilante, que não dorme no ponto, que é um animal fantástico. E aí no selo está escrito junte-se ou morra. Então o que os colonos queriam dizer? Que as colônias juntas teriam maior poder frente ao parlamento inglês. Então essas colônias se juntaram e levaram essa petição contra as leis intoleráveis e pedindo representação, senão eles não iam pagar essas taxas. O que vocês acham que o parlamento inglês
respondeu para o George Washington. Você acha que o parlamento inglês falou assim, ah, legal, então beleza. Esquece tudo que aconteceu, vocês podem fazer as coisas do jeito que vocês quiserem. Vocês acham que foi assim? Esperando as respostas lá no chat, hein? Bem é isso, Leonardo, vai se catar, que o parlamento falou. Foi um grande não que o parlamento deu para o George Washington, e o George Washington levou essa história para os colonos. O parlamento não aceitou, disse que ia manter as taxas, ia manter as coisas como estavam, manter as leis intoleráveis, e os colonos que se virassem. Quando George Washington trouxe essa notícia, imediatamente eles já se juntaram, formaram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, e nesse congresso eles falaram assim, não dá mais para a gente ser colônia. A partir de agora, a gente vai... Lembra lá dos ideais iluministas? A gente vai se inspirar naqueles ideais e nós vamos então buscar a nossa independência. Então eles se juntaram nesse congresso, definiram então que eles iriam se tornar independentes, não aceitavam mais os desmandos da Inglaterra, e a partir desse segundo Congresso Continental, sabe quais são os presidentes dos Estados Unidos mais mente aberta? Leonardo, só deixa eu terminar esse raciocínio e a gente já conversa sobre essa sua pergunta, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando esse segundo Congresso da Filadélfia acontece, os colonos decidem então que eles querem independência, eles querem liberdade, não querem mais ser colônias da Inglaterra, e aí então eles comunicam isso para a Inglaterra. Quando a Inglaterra responde, eles já estavam com uma declaração de independência já pronta, com uma constituição já escrita. O Thomas Jefferson escreve a Declaração de Independência dos Estados Unidos, dizendo que todos são iguais e que todos têm direito à liberdade e à igualdade. E aí, portanto, as colônias também merecem ser livres. Então, o Thomas Jefferson, quando ele publica essa declaração de independência, é o dia 4 de julho de 1776. Por isso, dia 4 de julho é considerado o dia da proclamação da independência dos Estados Unidos. É feriado para eles lá. Então, a partir desse dia, 4 de julho, quando acontece a declaração da independência, a gente já considera que os Estados Unidos é um país livre, já deixa de ser uma colônia. Então, os Estados Unidos se tornam as primeiras colônias na América a se tornarem independentes, lá em 1776, e a partir da independência dos Estados Unidos, que foi totalmente baseada nas ideias iluministas, ela começa a puxar as outras independências dos outros países, que é o que a gente vai começar a estudar nos próximos capítulos. Então, eles declaram a independência, mas claro, a Inglaterra não aceita isso, e começa uma guerra. Então acontece a Guerra pela Independência dos Estados Unidos, que foi de 1776 até 1783. Os colonos lutaram contra os ingleses. Lógico que os ingleses saíam ganhando, porque eles tinham um exército, eles tinham marinha, eles tinham dinheiro para poder bancar, e os colonos não. Os colonos, então, eles vão lutar durante um bom tempo. Num primeiro momento, eles vão, ser massacrados. Só que aí depois eles recebem apoio de outros 2 países. Um deles, qual que vocês acham que ajudou os colonos? O Leonardo já matou a charada ali. Isso, Luiz. A França vai apoiar os colonos. Os franceses passam a apoiar os colonos e os espanhóis também. Os franceses e espanhóis, lembra naquela Guerra dos 7 Anos? Perderam um monte de terras, um monte de colônias para a Inglaterra. Então eles queriam ter de volta essas colônias. Então, franceses e espanhóis apoiam os colonos, a França principalmente. Se a gente for parar para relembrar, isso aí aconteceu antes da Revolução Francesa, essa guerra. O rei da França, ele apoiou, pagou, gastou um monte de dinheiro nessa guerra com os colonos, e quem pagou por isso foi o povo. Os impostos na França aumentaram muito para que o rei pudesse apoiar os colonos. E esse aumento dos impostos que vai dar origem lá na França aqueles movimentos que vão levar à Revolução Francesa. Então, vocês percebem como uma coisa está ligada na outra? Então, a França apoia, a Espanha também apoia, tentando retomar territórios, poder comercializar também com esses colonos. E aí, no segundo momento da guerra, por conta desse apoio da Espanha e da França, os colonos, então, conseguem vencer. Quando a guerra acaba, em 1783, que vai ser assinado um tratado, que chama Tratado de Paris, os franceses dão de presente para os colonos essa estátua aí, a Estátua da Liberdade. Então, os franceses, para mostrar que eles têm uma relação de amizade com esses colonos, que eles querem manter um comércio com esses colonos, que eles querem ter ajuda entre si, que eles querem
ser parceiros comerciais, eles presenteiam com essa estátua. O novo governo, então, aceita esse presente. A Estátua da Liberdade é um grande símbolo dos Estados Unidos e está lá na capital, né? Não, está em Nova York a estátua, né? A capital é Washington. Mas, enfim, os colonos aceitam o presente e aí isso mostra essa ajuda dos franceses para os colonos. Leonardo colocou que a estátua é de cobre, mas com o tempo ficou verde, porque o cobre ele muda de cor, né? Então eles vão receber esse presente dos franceses como mostra desse apoio. Então, quando o Tratado de Paris, em 1783, é assinado, a Inglaterra aceita, então, a independência dos Estados Unidos, os ingleses resolvem, né, que não tem mais o que fazer e reconhecem os Estados Unidos como sendo um país livre. Então, toda essa luta baseada nessas ideias iluministas, eles vão colocar em prática uma constituição nos Estados Unidos, que basicamente é a mesma constituição até hoje, baseada nessas ideias da liberdade e da igualdade. Só que o que a gente tem que pensar um pouquinho? Essa questão da igualdade e da liberdade era muito bonita, mas para quem era homem, branco e rico. Foi para eles que essas ideias valeram. Vocês acham que eles consideravam os indígenas como cidadãos igual a um homem branco? Não consideravam. Os indígenas não tinham direito nenhum. Eles nem eram vistos como seres humanos. Vocês acham que os escravos negros que trabalhavam nas plantações lá na região sul, nas colônias de exploração, eles tinham algum direito? Eles eram vistos como cidadãos? Também não. Vocês acham que as mulheres eram vistas como cidadãs e tinham direito de voto e de participar da política? Não. Então, mulheres, negros, escravos foram totalmente deixados de lado nessa ideia, nesse ideal de liberdade, de democracia que foi implantado dentro dos Estados Unidos. Esse ideal era para uma minoria da população, porque se a gente for pensar, tirou a mulher, já tirou metade da população. Tirou os escravos, mais uma grande porcentagem. Tirou os índios, que tinham um grande número na época nos Estados Unidos, já tirou uma outra grande parte da população. Então, toda essa democracia, essa constituição baseada nesses ideais de liberdade e de igualdade, é liberdade e igualdade para alguns, não é para todo mundo, não. Com o tempo, depois foram feitas emendas à Constituição norte-americana e algumas coisas foram sendo alteradas. Mas nesse momento, essa Constituição, que é tão celebrada nos Estados Unidos, ela garante direitos a homens, brancos e vindos da Inglaterra, e normalmente donos de terra. Gente, até aqui tudo bem? Deu para entender o conteúdo? Então, o questionamento que eu quero que vocês façam é se essa democracia toda que é vendida nos Estados Unidos, ela não foi uma democracia bem democrática, né? Todo esse processo aí de independência, ele vai ser muito importante para o restante das colônias, inclusive para o Brasil. Ele vai acelerar o processo de independência das outras colônias, que também vai ser baseado nessas ideias iluministas. Beleza? Até aqui? Ah lá, Leonardo, vamos lá. Quem são os presidentes dos Estados Unidos mais mente aberta? Quem são, Leonardo? Em que sentido? Ai, que horror! Os dois levaram tiros na cabeça e foram mortos. Credo! São mente aberta mesmo, né? Que piada, mas humor negro. Mas enfim, de novo, gente, na hora de fazer as atividades, se vocês tiverem alguma dúvida, me chama. Nada impede da gente combinar individualmente até encontros no Meet para que eu possa explicar, tirar dúvida, ajudar a fazer lição. Qualquer coisa que vocês precisem, me chama, estou à disposição de vocês para o que for preciso. Tudo bem?